Olá, meu nome é Celso Cordeiro. Hoje é dia 15 de dezembro. Olá, meu nome é Celso Cordeiro. Hoje é dia 15 de dezembro de 2025. Muitos aí, né, com toda certeza, vêm acompanhando aí ao longo de anos eu falando aí sobre essa questão da cobrança da tarifa de esgoto, um serviço sabidamente não prestado, mas que de forma criminosa a população vem sendo obrigada a pagar. Meus amigos, eu sou amigos cures no recurso repetitivo que está lá no STJ. Agora, na sexta-feira, salvo engano, a ministra, que é agora a relatora do RESP 1339313, que é o recurso repetitivo, ela deu uma decisão negando a revisão aí do tema 565, que na verdade não é necessário nenhuma revisão, a verdade é essa, mas a ministra Regina Helena Costa, ela deu uma decisão dizendo o seguinte: ora, vocês querem pagar somente quando todas as etapas estiverem presentes. Repetindo, a ministra Regina Helena Costa, ela botou na sua decisão para negar, né, que o tema 565 fosse melhor esclarecido, que existe, né, por parte da população que se recusa a pagar, questiona pagar, só quer pagar se todas as etapas estiverem presentes, o que não é verdade. Isso não é verdade. E a ministra sabe disso. O que se está questionando, né? O subprocurador-geral da República, porque foi ele que entrou com recurso, dizendo, olha, o ministra, é preciso que se esclareça se aquelas pessoas que pagam pelo serviço integral por todas as etapas, se essas pessoas têm o direito que essas etapas lhes sejam prestadas. Não se está dizendo que só vamos pagar, só queremos pagar se todas as etapas estiverem prestadas. Não, não é isso. Por quê? O STJ, aí não vai caber aqui qualquer crítica, o que ele verdadeiramente decidiu, porque existia uma controvérsia dentro dos tribunais, de que o serviço só pode ser cobrado se presente todas as etapas, como determinava a lei, lembrando do verbete simulado do Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, salvo engano, de número 155, que dizia, se não estiverem presentes todas as etapas, não é serviço de esgotamento sanitário. O STJ, só para concluir, então, aquelas empresas que prestavam serviço parcial, ou seja, fazia só a coleta e o transporte, segundo esse verbete, não, a concessionária não poderia cobrar. Portanto, essas etapas que elas prestavam de forma parcial, coleta e transporte, ela não poderia ser ressarcidas nos seus custos. Porque se você prestar uma etapa, existe um custo para manter toda a infraestrutura. Agora, de outro modo, qual é a lógica que tem de você contratar e pagar pelas 4 etapas para cobrir todas as 4 etapas e seu esgoto ser lançado sem tratamento
na rede pluvial que não integra o sistema público de coleta de esgoto. Galeria de águas pluviais não é a rede pública de coleta de esgoto. As galerias de águas pluviais, elas foram construídas com a finalidade única de coletar a água da chuva, imediatamente devolvendo para o meio ambiente, através dos rios, que vai, invariavelmente, em direção do mar. Quando se fala em rede de coleta de esgoto, essa rede ela deve obrigatoriamente conduzir o esgoto para uma estação de tratamento de esgoto, para seja ali feito o devido tratamento. Depois de tratado, o líquido resultante do tratamento, atingindo um padrão tal de qualidade que garantam a proteção à saúde humana e ao meio ambiente, de modo que doenças evitáveis, como leptospirose, difteria e dentre tantas outras, não acometam a população. Gente, a minha parte eu estou fazendo. Eu já fui preso, já me excluíram da OAB, querem me levar para a cadeia novamente. Eu não posso fazer nada, a não ser isso que eu estou fazendo, dar publicidade. Agora, tenha uma coisa na sua cabeça. Ah, eu concordo com ele está certo. Mas se você não compartilhar, e não é para meu interesse pessoal, porque tem que ter uma repercussão. Não adianta nada milhões de pessoas estarem sendo vítimas dessa roubalheira, que, invariavelmente, como eu disse, o serviço é para proteger, né? Tem a finalidade de garantir uma proteção à saúde das pessoas. Pessoas ficam doentes por essas doenças evitáveis, sendo serviço prestado. A população paga por isso, paga por essa proteção, mas que, ao invés de ter a proteção, tem, na verdade, uma exposição pela ausência do serviço. Pessoas ficam doentes, em casos graves, ou fica com sequela, ou são levadas a óbito. E, infelizmente, na maioria dos casos, de óbitos ou de sequelas, de crianças de tenra idade. Então, a ministra, de forma absolutamente sorrateira e de absoluta desonestidade, colocando a situação como se eu só quero pagar se todas as etapas estiverem presentes. Não, ora, se contratado só a coleta, eu só posso exigir né, que só a coleta seja prestada. Afinal de contas, eu não posso obrigar a concessionária que contrata só a coleta, recebe só pela coleta, que ela preste as demais etapas de forma gratuita. Não é isso. Por outro lado, você também não pode contratar todas as etapas, pagar para cobrir os custos de todas as etapas, do conjunto de todas as etapas, e a concessionária não prestar nenhuma delas. Porque, por mais óbvio, se você fala isso, qual vai ser o interesse da concessionária de prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura? Se ela pode receber sem fazer nada, não é necessário grandes esforços mentais, na verdade nenhum, para entender que ela vai querer ganhar sem fazer nada. Eu estou tentando chamar a atenção, né? Lá no processo, no RESP 1339313, no STJ, qualquer um pode fazer a consulta pública, foi juntada agora uma petição pela patrona lá que está peticionando nos autos, justamente falando, ministra, não é verdade que essa situação que se coloca, que somente vamos querer pagar se presente todas as etapas. Não. Na verdade,
Nós queremos pagar por aquilo que nós estamos contratando e pagando. Não é não querer pagar. Nós estamos pagando para cobrir os custos de todas as 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. Ora, estamos alertando a ministra também. Tá bom, ministra, tá bom. Se a senhora está dizendo que está dispensado o tratamento, apesar de estar sendo contratado e pago em sede de recurso repetitivo, ora, esse entendimento ele tem que ser aplicado por juízes de tribunais. Ou seja, a lei determina se o que a senhora está dizendo, que a concessionária pode deixar de prestar as etapas que são contratadas e pagas, então, peraí, e utilizar das galerias de águas pluviais para o despejo de esgoto sem tratamento, o que é uma irregularidade, está lá no artigo 487 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro. Então, a concessionária de Brasília, CAESB, Companhia de Água e Esgoto de Brasília, ela pode deixar de tratar o esgoto, desliga as suas estações de tratamento de esgoto, afinal de contas, está dispensado o tratamento, apesar de estar contratado e pago, e passa a se utilizar também das galerias de águas pluviais de Brasília para o despejo de esgoto no tratamento. Assim como na Barra da Tijuca, Copacabana, no Leme, Leblon, São Conrado, né? Urca, Lagoa Rodrigo de Freitas, centro da cidade, Ilha do Governador, Niterói, Vitória do Espírito Santo, que, né, parece que já tem aí coletado e tratado cerca de 90% do esgoto gerado. Aliás, se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar um vídeo institucional, ou seja, produzido pela própria concessionária, né? Era nome fantasia, Foz Águas 5, agora é Zona Oeste mais saneamento, mas todas elas pertencem ao grupo Águas do Brasil. Ela fez um vídeo dizendo, em 2012, que nos próximos 10 anos, a Zona Oeste do Rio de Janeiro teria 100% do seu esgoto coletado e tratado. É disso que cuida. Ela foi contratada pelo município do Rio de Janeiro para prestar o serviço integral. Ela não pode prestar o serviço parcial. Então, eu volto a dizer, o recurso repetitivo, os ministros foram instados a se manifestar, porque muitos juízes entendiam, olha, se não prestar o serviço integral, não pode cobrar. Se você, concessionária, não prestar coleta, transporte, tratamento, disposição final, você não pode cobrar. E isso acabava levando que concessionárias que prestavam serviço parcial tinha um custo, né, sobre o serviço parcial. Se essas concessionárias não fossem ressarcidas de forma parcial, como mais óbvio, pelas etapas prestadas, essas concessionárias acabariam por fechar as portas e falar, eu não tenho por que prestar o serviço, eu não vou receber nada, então eu deixo de prestar o serviço parcial. Com isso, a população vai ficar sem nada. Então, os ministros do STJ falaram, não, peraí. O serviço de esgotamento sanitário, ao invés de ser constituído pelo conjunto seria estar presente todas. Na verdade, ele é constituído por um complexo de etapas autônomas. Então, coleta é uma atividade autônoma, transporte, outra atividade, tratamento, outra, e disposição final dos resíduos no meio ambiente adequado, outra. Com isso, você, como é individual, autônoma, você pode contratar de forma individualizada. Eu posso contratar só a coleta. Contrato, a estrutura tarifária, ela é elaborada de acordo com os custos da empresa, de forma que ela possa ter uma saúde financeira. Ela vai cobrar de forma que ela possa ser ressarcida
nos seus custos. Então, se eu vou contratar só a coleta, a estrutura tarifária deva recair só sobre a coleta. Se eu for contratar coleta e transporte, vai se fazer um estudo, a estrutura tarifária é para cobrir os custos da coleta e do transporte. Ah, mas vai fazer o tratamento? Então vai se fazer, né, elaborar uma estrutura tarifária para cobrir os custos das três. Claro que se você fizer o tratamento, uma vez feito o tratamento, aquele resíduo já não deva agredir o meio ambiente. Então, né, a lógica é que haverá a disposição adequada no meio ambiente do resíduo. Agora, o que não pode, né, aí qualquer um, ó, vê se você vai concordar com o que eu vou falar agora. Você contratar as quatro, como acontece em todo o município do Rio de Janeiro. Em todo o município do Rio de Janeiro. Você contrata as quatro. O valor que você vai pagar, a estrutura tarifária, é para cobrir os custos das quatro. Depois a concessionária vai dizer, ah, vou prestar só a coleta. Essas três aqui, que o valor está se pagando é para cobrir seus custos, ela vai receber, caso ela prestasse essa, ela vai receber por esses três aqui, 100%, vai transformar em 100% de lucro, porque não tem custo algum, você não tem custo sobre aquilo que é inexistente. E sobre essa aqui, se o esgoto é despejado diretamente na rede pluvial, não é etapa sendo prestada, é uma irregularidade. Ou seja, nenhuma das quatro está sendo prestada. Tanto isso é verdade que você fala assim, peraí, tá bom. Então quer dizer que aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que vai de Deodoro a Santa Cruz, basta estar presente uma para cobrar pelas quatro. Acabando com a segurança jurídica do contrato, o contrato não vai precisar, né, ser cumprido, concluído. Se contratou as quatro, está lá no artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, que a concessionária não pode deixar de concluir com o contrato. Porque ela concluir o contrato, ela tem que prestar aquilo a qual ela foi contratada. Ela foi contratada para prestar o conjunto das quatro etapas. O conjunto, não há de se falar em prestar qualquer uma de forma individualizada, porque ela está sendo contratada para prestar o conjunto. E da mesma forma, como eu disse, isso ocorre em todo o município do Rio de Janeiro. Então, se você chegar na Barra da Tijuca, Copacabana, no Leme, Uca, qualquer lugar, você vai lá e fala assim, ah, por que aqui a concessionária, Ingá, né, todas as outras aí do bloco 1, 2 e 4, aqui parece que é o 3, né, da área P5, abrange Itaguaí. Então, se você disser que não precisa mais prestar, mas por que ela é obrigada a prestar? Não, a população, olha só, a população ela quer que seja prestado. A população não pode querer que o serviço não seja prestado, porque, como eu disse, ele tem natureza de saúde pública, ele está ali para garantir a proteção à saúde humana. Essa é a finalidade do serviço. Só que, enquanto ele não for prestado, você não pode exigir da população que ela pague de forma antecipada. Isso é óbvio. Porque muitas vezes, algumas pessoas falam assim, ah, ô Celso, você vai querer que o serviço seja implantado no estalar dos dedos? Não. Só que a concessionária, ela tem que ter a ambição de prestar e cobrar. Não cobrar e não prestar. Ela tem que ir cobrando da medida que ela for implantando o serviço. Ela vai para uma área, faz lá todas as obras de infraestrutura para coleta, transporte, tratamento, disposição final. Ali as pessoas têm o serviço, tem que pagar. Assim como ocorre na estação de tratamento de esgoto de Deodoro, aqueles imóveis que são atendidos por aquela estação, nenhum deles é de Campo Grande. Né? Porque o esgoto, invariavelmente, ele vai em direção à estação de tratamento de esgoto por gravidade, por caimento. Campo Grande para Bangu teria que ter estações de bombeamento até levar lá na estação de Deodoro. Mas só que
a estação de Deodoro ela tem uma capacidade de tratamento. Ela não tem a capacidade até mesmo de tratar todo o esgoto de Deodoro, Realengo, Bangu. Não. Ela vai atender um determinado número de imóveis. Ela tem uma capacidade. E outras estações de tratamento de esgoto vão sendo construídas na medida que a concessionária ela vai implantando a infraestrutura, a rede de coleta de esgoto, de transporte, a estação de tratamento de esgoto e, no final, da disposição final adequada dos resíduos do meio ambiente. Volto a dizer, não se pode exigir que as coisas caiam do céu. Nós temos que fazer uma meia-culpa, você que está assistindo. Se você não lutar pelos seus direitos, infelizmente, você não terá o seu direito de deixar de pagar pelo serviço até que ele seja implantado, bem como de ver restituídos os valores que você foi obrigado a pagar ao longo dos 10 anos. Depois dos 10, já era. Prescreveu. Então, o prazo prescricional para você exigir que seu dinheiro lhe seja devolvido, que quando se trata de um único imóvel, não é tarifa social, vai dar cerca aí hoje de 8 a 10 mil reais. E se for devolvido em dobro, cerca de 20 mil, né? 16, 20 mil reais. Por quê? Qual é o engano justificável da cobrança está ocorrendo sabidamente quando o serviço não é prestado? Tem muita coisa por trás disso. A bem da verdade, deixa eu passar uma informação para vocês. Quando o serviço ele está ausente, não existe, como ocorre na esmagadora maioria, né? O cidadão, o proprietário do imóvel lá, ele tem que fazer, ele próprio tem que fazer lá no seu imóvel uma dispositivo de tratamento de esgoto, seja com a fossa séptica. A fossa séptica, ela está ali só para reter os sólidos. Fossa séptica comum, reter sólido. Ela não faz tratamento da parte líquida. Depois da fossa séptica está lá um filtro anaeróbico, que esse sim fará o tratamento do esgoto. Na ausência do serviço, você tem que ter a fossa séptica, o filtro anaeróbico, para que você possa lançar o esgoto excepcionalmente na rede de galerias de águas pluviais, desde que o líquido resultante desse tratamento garanta uma proteção à saúde humana e o ecossistema. Mas você só vai estar obrigado a fazer o tratamento quando não existir a rede de coleta de esgoto. Galeria de águas pluviais não é rede, não integra a rede de coleta de esgoto. Não. A sua finalidade é somente coletar água de chuva e direcionar para o meio ambiente, né, para os rios que vai em direção ao mar. Cuidado, cuidado, porque a concessionária, ela deveria, se ela não tem a capacidade, nesses 10 anos, pouco ou nada fez. Pouco ou nada fez. Ela prometeu que nos próximos 10 anos ela teria 100% de esgoto coletado e tratado. Durante esses 10 anos, ela deveria reconhecer, aqui não tem um serviço, eu não vou cobrar, mas você, cidadão, você coloca aí a fossa e o filtro. Em alguns casos, você também pode usar o biodigestor, que é um sistema onde está, num único dispositivo, está a fossa para reter os sólidos e o tratamento da parte líquida. Mas você tem que fazer o tratamento. Você vai fazer o tratamento, só que você não pode ser cobrado pela solução individual. Você só está sendo obrigado a fazer o tratamento porque o serviço não existe. E compensa. A concessionária, ela vai, à medida que ela for implantando o serviço,
chegou o serviço que atenda, esteja disponível para o seu imóvel. Você vai ser obrigado a se conectar na rede de coleta de esgoto. Porque quando a rede de esgoto está implantada, você não pode mais seguir utilizando as galerias de águas pluviais, mesmo tratando o esgoto. Então, ela implantou a rede pública de coleta de esgoto, você, a partir desse momento, você pode falar assim, então agora eu não preciso mais me preocupar com o meu tratamento de esgoto da minha casa. A única minha obrigação é ter lá a fossa séptica, que é de responsabilidade do proprietário do imóvel. Em tempos, às custas do proprietário, tem que se tirar lá o lodo, né, a parte sólida que fica na fossa séptica, retida na fossa séptica. Eu não tenho o que eu estou fazendo, volto a dizer, né? Eles não me perdoam por eu ter desmascarado e vem dando essa publicidade, trazendo esse conhecimento para vocês. É complicado? É chato? Eu não estou entendendo? Então, a única coisa que você precisa entender, o seu serviço que lhe deve ser prestado é o mesmo serviço que é prestado nas regiões nobres. Copacabana, Leme, Ipanema, Leblon, São Conrado, Lagoa, Barra da Tijuca, Niterói, Ilha do Governador, Brasília, Distrito Federal, Vitória do Espírito Santo. É isso que você precisa entender. O serviço que você está contratando é integral. Se você pode pesquisar aí, assim que foi leiloados o bloco 1, 2 e 4, o Ministério Público Todo-Poderoso, ele foi lá querer saber se aquela estação de tratamento de esgoto estava realizando o tratamento adequado. Também porque não basta só ter a estação. A estação deva cumprir com a sua finalidade. Vamos analisar lá o líquido que sai dali para saber se ele está realmente despoluído, sem aquela carga de poluente. Caso contrário, o serviço é defeituoso. Então, em termos de lei, o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz lá, se o serviço não atinge a sua finalidade, ele é um serviço impróprio, devendo o prestador de serviço arcar com todos os prejuízos, ser responsabilizado pelos danos causados. O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor diz que o serviço tem que ser prestado de forma adequada, eficiente e segura. E aos essenciais de forma contínua, como é o caso do esgoto. O que está acontecendo no país sério já tinha levado muita gente para a cadeia, muita autoridade para ir na cadeia. Eles não me perdoam, eu não tenho compromisso nenhum com esses vagabundos de toga. Nenhum, zero. Eu defendo o direito da população. Até porque vidas estão sendo perdidas. Não é só a questão financeira. Vidas estão sendo perdidas. Foram e continuam sendo perdidas. Leptospirose, as galerias de águas pluviais, diante da matéria orgânica ali depositada, muitas das vezes, você não tem nem a fossa séptica. Então, muita coisa cai ali dentro que serve de alimentos para os ratos. Havendo ali uma grande proliferação de ratos. Urina de rato, leptospirose. Ou seja, esses vagabundos de toga, eles têm sangue nas mãos. E não estão sozinhos. A OAB, Ordem de Advogados do Rio de Janeiro, age em conluio com esse esquema criminoso. O prefeito Eduardo Paes está até o pescoço envolvido com esse esquema, porque a prefeitura foi quem contratou o serviço, ele deveria estar fiscalizando, mas não faz porque ele é um nervosinho da Odebrecht, ele é um corrupto. Os únicos que podem botar fim ao que está acontecendo
é você. Ninguém mais. Eu tenho conhecimento, tenho a coragem de esfregar isso na cara desses vagabundos. Mas eu falando sozinho, eles acham graça. Agora, se você, cidadão, se unisse, atendendo a um chamado, vamos aqui nos reunir. São cerca de quase 3 milhões de pessoas. O último levantamento era cerca de 2,6 milhões de pessoas. Se nós conseguimos botar 10 mil pessoas, olha só, de um universo de 2,6 milhões de pessoas, isso é menos que 5%. Ah, não adianta lutar. Ah, ele está falando, mas não adianta. Beleza. Agora, essas pessoas que não querem lutar, levam um documento para ela e falam assim, ó, você não quer lutar? Beleza. Assina aqui que você está abrindo mão, eventualmente, daquilo que nós conquistarmos, né? Se nós conquistarmos o direito de devolver os últimos 10 anos, você pode até parar de pagar, mas faz a doação desse dinheiro para a gente. Ah, não, se vocês ganhar, eu quero também. Isso não é honesto. É por isso que talvez aí resida a nossa maior dificuldade. Porque se cada um, muitos comparecem, só que comparece e deixa a esposa, deixa o filho, né? Não leva a nora, vai sozinho, não adianta. Todos têm que botar assim, é a hora da gente reagir. Quem não luta por seus direitos não é digno deles. Quem não luta por seu futuro tem que aceitar aquilo que vier. Nós estamos tratando de um caso. Só que eles perceberam que a população aceita de bom grado ser roubada e morta. Aí quando vai para o Rocha Faria, hospital aqui de Campo Grande, tá lá numa maca jogado no chão, sofrendo dor e muitas das vezes morrendo. Se você pegasse todos os milhões e milhões e milhões, que somado isso dá uma grana violenta. Hospital de Rocha Faria, Albert Schweitzer, né, lá de Realengo, se não me engano, o Dom Pedro II, seriam hospitais de primeiro mundo se essas verbas fossem direcionadas para eles. Se você quer abrir mão, que abra mão, mas fazendo doação para o hospital para que possa se reverter em atendimento em benefício da população. Bom, a gente avalia, não sou eu, não é Celso Cordeiro, mas o número de visualizações, o número de compartilhamento. Se todo mundo compartilhar, compartilha você, meu filho, já compartilhou, todo mundo compartilhando, isso vai chegar no seio social dessas pessoas. Se todo mundo compartilhar, isso vai chegar, né, aos desembargadores, aos juízes, promotores, ao prefeito Eduardo Paes, aos membros da OAB, porque eu garanto para vocês que eles não vão sequer ousar a tentar desmentir uma única coisa que eu disse aqui. Não tem. Eu vou falar para vocês, isso não é soberba. Eu sou imbatível. Ninguém ousa, porque vão passar vergonha. Só que eles estão quietinhos, porque não querem criar nada para que se dê uma repercussão, porque eles acreditam que você não vai fazer nada, não vai lutar pelos seus direitos.
Eu também não confio nas pessoas, né? Acho que é até bíblico isso, né? Maldito o homem que acredita no outro homem. Mas eu falo para vocês, olhando nos olhos, muitos têm essa cara de pau. Eu só me curvo diante de Deus. E eu falo para vocês, vocês têm em mim não um, mas o único que está defendendo o direito de vocês, a minha natureza. Ah, é só vocês verem. Fiquei 13 dias em Bangu 10, 8 dias em Bangu 8, me botaram na cadeia, me soltaram, fui inocentado das acusações, fui suspenso pela OB, não 3 vezes, 5 vezes. Já parei não sei quantas vezes nas celas de delegacia, 35 em Campo Grande, na quinta DP, acho que no centro da cidade, mas nunca me calaram. Então leve isso em consideração, pô, aquele maluco, né? Se ele não tivesse, né? Se ele fosse mentiroso, né? Fosse um farsante, será que eu estaria passando pelo que eu já passei? E falo para vocês, motivo de orgulho. Outro dia puxaram minha FAQ, folha de antecedentes criminais. Aí querem falar alguma coisa? Essa FAQ aí é porque eu estou defendendo o direito da população. É calúnia, difamação, né? E injúria, desacato, porque pelo que eu estou fazendo. Agora, tudo isso pode mudar desde que você acredite na sua força, junto com outras pessoas, sozinho, mas cada um tem que tomar a atitude de querer lutar. É chegar aqui, Celso, eu quero saber como a gente pode ajudar. Vamos reunir aqui os moradores, vou reunir a família, vamos botar isso para frente, vamos pegar e criar, né, grupos, né? Grupos, vamos organizar. Não pode depender só de mim. E vamos lá e vamos defender, vamos fazer de tal forma que essa ministra Regina Helena Costa e os ministros do STJ, que sabem que está ocorrendo, que eles sejam obrigados. Porque, como eu disse, eles não querem falar que não pode deixar de prestar o serviço pelo qual é contratado e sendo pago. Eles só ficam falando, presente uma etapa pode cobrar. Só que eles tinham que falar, presente uma etapa pode cobrar, desde que seja somente esta a contratada e sendo paga. Eles não dizem que a população tem que contratar as 4, a concessionária receber pelas 4, depois aí fazer o mero despejo de esgoto na rede pluvial. Eles não falam isso. Não são malucos, não comem merda. Me perdoe. Muitas das vezes, preciso ter em mente que nós não podemos tratar por Vossa Excelência vagabundos. Eu respeito aquelas pessoas que perderam a vida, né, principalmente as crianças, que são vítimas dessa roubalheira. Às vezes eu vou no sacolão, outro dia mesmo eu fui, uma senhora com 10 reais, fazendo contra. 4 cebolas, não, eu só posso levar 2. 2 cebolas, então, opa, não. Eu não vou poder levar isso aqui. Tinha 10 reais. Me deu vontade de pegar e falar, peraí, vamos, o que está acontecendo? Só que, eu sou sincero, eu fico, né? Pô, mas essas pessoas, às vezes, estão pagando por um serviço de esgoto, 60 reais, né? Se você multiplicar isso aí pelos 10 anos, dá 8 mil, se for em dobro, 16 mil. Imagine, pessoas de repente, 8 mil, não se deu conta, né? São 10 anos. 120 meses. Tem clientes que receberam 30 mil, hoje está 300 mil, mas
cada caso é um caso. Coisa. Eu só quero despertar quando eu falo em negócio de dinheiro para que, ao menos você, peraí, 8 mil? Às vezes você vai lá para, né, ficar lá naquele auxílio emergencial, debaixo de um sol enorme durante todo dia. Pô, R$ 600, não recebe mais nada. Então, se você, muitas das vezes, se você falar assim, ó, tem R$ 100 aqui, a pessoa fica debaixo de sol e chuva. Pô, mas não quer lutar por 8 mil, 16 mil? É algo que eu não consigo entender. Bom, espero que seja dado o recado aí. Meu nome é Celso Cordeiro. É, sou advogado excluído, mas não deixo de ser advogado. Minha OAB é 163898. Sou advogado sui generis, porque eu não tenho o menor interesse de voltar para esse meio, que para mim é hostil, é tóxico, me faz mal, me fez mal. Estou tentando me recuperar, mas não perdi ainda a minha capacidade de me indignar, de seguir na luta. E não vão me calar, já falei para eles, para me calar tem que me matar. Tá bom? Fica aí, cada um aí, tome a decisão que julgar, né, necessária. Se você não quer lutar, então procura aí, vou assinar um documento aqui abrindo mão, né? Não seja aquelas pessoas, não, se ganhar eu quero, né? Porque acaba todo mundo saindo prejudicado. Meus amigos, grande abraço aí. Espero aí que vocês façam um comentário aí, que se unam aí, que se conscientizem aí que somente juntos nós podemos derrotar o sistema, né? Claro que tem muita gente que ganhou mesmo não. Coisa, nós temos uma ação coletiva que está em tramitação, da qual, como representante da Nudecom, eu sou, né, o autor, né, através da Nudecom, mas que talvez aí estão enrolando, né, a gente perca também essa oportunidade, né? Eu sou daquele pensamento, eu me abraço todas as possibilidades para tentar resolver o problema, né? Então nós temos a oportunidade aí de coisa, até para poder reforçar essa ação coletiva aí, que também está cuidando da questão do esgoto, mas para demonstrar, né, para lá pro juiz que essa farsa ela não se sustenta, meus amigos. Grande abraço aí. Espero aí que de alguma forma o vídeo possa atingir o seu objetivo de sensibilizar vocês aí, vítimas dessa roubalheira. Grande abraço.